O concurso da ESA e da SpaceX está cada vez mais fácil. Por que você diz isso, Gabriel? Cara, no meu ano o concurso era muito mais fácil do que agora. Como assim? Que antítese é essa? Você diz que agora está mais fácil que antes, mas você diz que no seu tempo era mais fácil que agora. Calma, eu vou explicar. No meu tempo, cara, a prova era muito mais fácil. Se você pegar as provas anteriores ali, a prova de matemática era, pô, era muito fácil. Me desculpa aí se você fez no meu ano, não passou, mas eu achava muito fácil. E a prova de português era de boa, história e geografia era tranquilo. E tinham poucas matérias, não existia inglês, né? Se não me engano, agora tem física, tem uma porrada de matéria aí que ficou parecido, muito parecido com a prova da SpaceX da minha época, beleza? Então, para mim, que estudava para a SpaceX na época, quando eu fui fazer a prova da ESA, foi muito fácil, mas por causa disso, eu me preparei muito para a SpaceX. Então, logo quando eu fui fazer um concurso inferior ao nível da prova que eu ia fazer, ficou mais fácil. Mas por que eu digo que hoje está mais fácil que naquela época? Porque antigamente, por mais que a prova fosse muito mais fácil, era muito difícil ser aprovado, cara. Era muito difícil ser chamado. Porque você precisava tirar uma média muito alta. Porque o nível de. A prova estava fácil para mim, mas estava fácil para uma porrada de gente. Então, se estava fácil para um monte de gente, a nossa nota, a nota de quem fosse aprovado estava lá em cima. E eu não estava disputando para ser aprovado igual na OAB, por exemplo. Na OAB você faz a prova para tirar uma determinada nota. Se você tira aquela nota, você pode ser advogado. Se você não tira aquela nota, você não pode. Aí você vai ter que fazer outra prova do OAB em outro momento, quando tiver. Na ESA não, cara. A ESA é concurso público. Então na época eu não tinha que fazer uma nota para ser aprovado, ficar entre os. Eu tenho que fazer uma nota para poder estar bem colocado. A concorrência na minha época era muito acirrada. Tanto é que geralmente a gente passava lá com 8 e pouco de média, cara. Então pegava todo, somava tudo ali, né? E a média final da prova tinha que ser 8 e pouco para você estar entre os convocados para matrícula, beleza? Fora que tinha a prova de título, então para mim foi ainda mais difícil nesse sentido, porque eu não tinha nenhum curso técnico, eu nunca servi como soldado, então ficou muito mais difícil porque a minha nota tinha que ser realmente alta, porque depois o pessoal tirava 7 e pouco, entrava com curso técnico, serviu, fez CFC, fez isso, aquilo, dava um monte de ponto e eles passavam um monte de gente. E mesmo assim, graças a Deus, na época eu consegui ficar entre os convocados, não fiquei nem em lista de majorado nem nada. Hoje em dia, cara, tá bem mais fácil você ser aprovado, mesmo com a prova sendo mais difícil. Que hoje a nota é 3 e pouco, 4 e pouco, 5 e pouco de média. Tá muito baixo, velho. Tá muito baixo. Me desculpa, você não precisa entender nem. Se realmente falaram pra mim que tem gente sendo chamado com 3 e pouco de média, cara, você não precisa acertar metade da prova. Metade da prova é o mínimo, cara. É o mínimo. Era a nota de corte de qualquer concurso. Hoje você não precisa nem acertar metade, cara. Você não precisa dominar metade do assunto. Então, para o cara que estuda minimamente ali todas as matérias de forma organizada, ele vai sim ser aprovado na ESA, cara. Porque ele vai bater uma nota, por mais baixa que seja, mas ele conseguiu bater ali uma nota ok, e ele vai ser convocado, cara. Porque muita gente desiste, porque muita gente acha que o esforço é muito para aquele salário, o salário não está atrativo, acham que aquilo ali não vai valer a pena. Só que o pessoal esquece que é uma faculdade pesada? É, porque vai envolver levar mochila nas costas, atirar de fuzil, dormir pouco, acordar cedo. Mas é uma faculdade que você não vai ter custo nenhum, pelo contrário, vão te dar uma ajuda de custo, onde a moradia é de graça, não é a moradia da sua casa, mas é uma moradia de graça, e você sai com o ensino superior, cara. Então, na bucha, é como se você estivesse fazendo uma faculdade de graça e estivessem te pagando ainda. E ainda te dando a certeza de que depois da faculdade você está empregado. Olha que interessante. Olha que interessante. Então você sai empregado. Então, cara, hoje eu acho que se o cara que quer fazer a ESA, vocês que me acompanham aqui, se vocês estiverem estudando minimamente, vai e faça. A não ser que você tenha dinheiro para se manter, para fazer uma faculdade, seus pais vão te manter na faculdade.
e você não vai precisar trabalhar, vai só estudar, aí beleza. Aí você pega, por exemplo, ó, eu tenho que ficar dividindo meu tempo entre fazer vídeo para o YouTube, ir trabalhar, ir para a faculdade, estudar para a OAB e ainda estudar doutrina para não ser um profissional mediano quando eu deixar o exército. Então, eu tenho que me virar nos 30. Agora, se você tem a condição de ficar em casa, se você consegue ficar em casa papirando ali para sua faculdade e tudo mais, até te recomendo ver o canal do YouTube do Wesley Delanogari. Eu sempre recomendo aqui, dá uma olhada nos vídeos que tem lá, você vai aprender a estudar, você vai ter uma noção melhor da vida. Ele é um cara que dedicou a vida dele para o estudo e hoje ele ganha muito dinheiro, ele é uma grande autoridade dentro das faculdades e tudo mais, doutor em neurociência, fez psicologia numa faculdade unisquina, não tinha grana, aí conseguiu fazer o mestrado, mas por que eu tô falando tudo isso? Porque se você consegue ter a ideia de se dedicar igual aquele cara se dedicou, por exemplo, e você tem tempo para isso, você tem condições para isso, vai e faça, cara. Vai e faça porque vale muito a pena. Beleza? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. É um pouco sobre uma reflexão aqui sobre o concurso da ESA. Que tá muito mais fácil você ser aprovado, cara. Então hoje em dia a gente já tem a noção dentro do exército que provavelmente as pessoas que vão entrar não vão ter a mesma capacidade cognitiva dos sargentos mais antigos, tipo pessoal da minha turma, pessoal anterior, até posterior ali ao meu concurso. Por quê? Porque estou entrando com notas muito baixas. Então é uma ideia, obviamente a gente está generalizando, né? A gente está pensando no todo mundo. Claro que se você pode chegar lá, mesmo tendo uma nota muito baixa, e provar que tem uma capacidade cognitiva muito grande, você é um cara que entende muito, você é um cara inteligente, você é um cara estudioso, esforçado, isso não vai te definir não, tá? Então não fica bolado por causa disso. Mas a gente sabe que as próximas gerações não vêm de uma forma muito boa. Até porque a geração Z, velho, e eu não critico ela não é melhor nem pior, ela é diferente, mas ela vem com a ideia mais de tranquilidade, quer tudo mais na mão, mais facilidade. É uma geração da facilidade, né? Até por causa da internet, criação dos pais e tudo mais. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Beleza, rapaziada? Então, gostou do vídeo? Gosta desse tipo de vídeo de reflexão, a gente falar um pouquinho sobre o concurso da ESA? Só lembrando, se organize, cara. Se organize e faça questões, que você vai ser aprovado na ESA. Não fica nervoso, não fica maluco. Se organiza, faça questões e faça simulados. Simulados são importantes. Simulados com conteúdos que você já viu, obviamente. Então você está lá, você se organizou, você sabe que em matemática você vai ver isso, 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 isso. Aí você viu, eu sempre usei exemplo da função de x, aí você viu função de x e mais álgebra linear e não sei o que lá. Viu umas 4 matérias lá de matemática. Faz tempo que eu não mexo com matemática, que eu não lembro mais os nomes dos conteúdos. Quando você for fazer o simulado, procure fazer um simulado com a mesma quantidade de questões da ESA, mas somente com matérias que você viu. Não só com questões que você viu, mas com matérias que você viu. Para não pegar uma matéria que você ainda não estudou, ainda não viu, e daí você vai ficar triste ao ver o simulado, entendeu? Aí com o tempo vai passando e você aumenta o leque, você vai vendo novos conteúdos em português, em matemática, em química e blá blá blá, e aí você vai aumentando o leque dos simulados. É por isso que é importante ter um bom cursinho preparatório, cara. O cursinho preparatório vai te guiar nisso aí. E quando eu falo um bom cursinho preparatório, é um bom cursinho mesmo. Eu, não é propaganda nem nada, mas às vezes vocês perguntam, eu fiz no Equipe Militar. Se eu não me engano, a Equipe Militar hoje em dia ele tem a distância. Na minha época era somente presencial em Floripa. Mas estava lá com o Subpirata. O nome de guerra dele é Pirata, ele é suboficial da aeronáutica, já da reserva, né? Ele é o dono lá do cursinho. E com a gente fez, e eu fiz lá e era exatamente assim, cara. Era questão em cima de questão, as apostilas cheias de questões e simulados feitos igualzinho o dia da prova, com horário, com cartão resposta, com a mesma quantidade de questões, e só que apenas com conteúdos que a gente já tinha visto. Beleza? Rapaziada, gostou do vídeo? Não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de comentar aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver. Um grande abraço, tamo junto, até a próxima, fui!